O texto dessa feita, nós vamos do verso 21 ao verso de número 31, encerrando assim o capítulo 22 de Êxodo. Êxodo 22, verso 21 ao 31. Não maltrate o estrangeiro, nem o oprima, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Não maltratem as viúvas, nem os órfãos. Se de algum modo os maltratarem e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e eu matarei vocês à espada. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com você, não trate com ele como um credor que se impõe juros. Se você pegar o manto do seu próximo como penhor, devolva antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre, é a roupa do seu corpo, em que ele se deitaria. Quando ele clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Não demore em trazer ofertas do melhor das suas colheitas e das suas vinhas. Entregue-me o primogênito dos seus filhos. Faça o mesmo com as suas vacas e com as suas ovelhas. Deixe que a cria fique 7 dias com a mãe, mas no 8º dia você a entregará para mim. Vocês serão homens consagrados a mim. Portanto, não comam carne de animais dilacerados no campo. Joguem essa carne aos cães. Mais uma vez, Senhor, estamos diante da Tua revelação e que o Senhor possa nos instruir, ó Deus, conforme a Tua graça, nos ensinando, Senhor, a não só a aprendermos, mas a vivermos para a glória do Teu santo nome, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, contratos, eles geralmente são oportunos para a prestação de serviço. E nele encontramos leis que mantêm obrigações de ambas as partes. Enquanto os serviços eles devem ser prestados conforme o acordo, nós cumprimos com nossas obrigações. Mas, irmãos, quando se trata de coisas espirituais, parece que nós temos a tendência de negligenciar nossos deveres. E muitas vezes negligenciamos e muitas vezes pensamos que estamos imunes, que nós não sofremos as consequências pelas coisas que nós, espiritualmente falando, nós temos a tendência de negligenciar. Uma das coisas que Deus tem colocado aqui, em termos pactuais, lembre-se que Deus ele vai ao seu povo e estabelece um pacto, e esse pacto, na qual Deus promete abençoar ao seu povo, exige que o seu povo subscreva, se submeta à sua vontade. E todas as vezes que o Senhor faz isso, ele diz, caso contrário, o povo sofreria os danos. Então, se nós muitas vezes podemos nem ler os nossos contratos quando nós fazemos alguns acordos que mantemos algumas obrigações em termos de prestação de serviço e comprometimento, com a lei de Deus não pode ser assim. Como vocês percebem, irmãos, digo isso porque isso tem ficado claro em cada trecho da lei de Deus e aqui não pode ser diferente. E veja, aqui mais uma vez, Deus chama a atenção para as nossas obrigações com o próximo e com Ele mesmo. Ou seja, Deus, Ele, em termos pactuais, Ele faz com que o seu povo entenda que esse relacionamento que é estabelecido por meio de um pacto
exige uma resposta adequada. E essa resposta adequada, ela não somente compreende o meu relacionamento com o próximo, mas também com o próprio Deus. E essa é uma das ênfases do texto que nós acabamos de ler. Então, se fôssemos dar um título a essa exposição, com toda certeza seria a nossa responsabilidade para com o próximo e com Deus. E isso vai se desdobrar, óbvio, evidente, pelos dois pontos que nós acabamos de perceber. Deus tem uma preocupação com aqueles que são desfavorecidos, estrangeiros, órfãos e viúvas e indefesos, e também uma preocupação com a nossa devoção a Deus, na qual Ele vai tratar sobre isso a partir de sacrifícios, ofertas e etc. Então aqui, irmãos, nós vamos aprender a nossa responsabilidade para com o próximo e para com Deus. Então, irmãos, esse texto, ele quer nos mostrar esses dois elementos. Então, o que Deus está exigindo aqui? Primeiro, Deus está exigindo que nesse relacionamento nosso com o próximo, nós cuidemos dos desfavorecidos e também dos indefesos. Esse primeiro núcleo, ele fica do verso 21 ao verso de número 27, e nós vamos ler somente os dois primeiros versos, versos 21 e o verso 22, veja: não maltrate o estrangeiro nem o oprima, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Irmãos, as Escrituras, elas têm uma preocupação e endossam essa preocupação divina com aqueles que são considerados indefesos e desfavorecidos. Israel está vivendo agora numa comunidade como uma nação, e automaticamente faria parte dessa comunidade pessoas que estariam dentro dessa estrutura. Então Deus está se preocupando com essa realidade. Ou seja, irmãos, tais pessoas no meio do povo de Deus viveria diante de duras realidades, mas Deus está dizendo ao povo que não quer que isso aconteça. Embora seja uma realidade, Deus está ensinando ao seu povo que isso não pode acontecer. Ou seja, inicialmente, essas leis, elas estão saindo em defesa dos fracos da sociedade e da comunidade de Israel, e claro, isso se desdobra para a sociedade de uma forma geral. Mas aqui, irmãos, em particular, o Senhor chama a atenção para estrangeiros, viúvas e órfãos. Primeiro, nós temos que entender o estrangeiro ou o forasteiro. Estrangeiros, irmãos, se nós pensarmos contextualmente e também contemporaneamente, os estrangeiros geralmente eles estão em desvantagens porque não conhecem a língua, eles estão numa cultura distinta, eles não têm conexões com aquela nação, e muitas vezes o que é que acontece? As pessoas podem se aproveitar dessa condição para que de alguma forma venham explorar, venham a utilizá-los de uma forma desumana. Deus então está, por princípio, dizendo a Israel que eles não podem se aproveitar de pessoas que estão vivendo numa condição como tal. E sabe o que é interessante? Que o Senhor, ele dá um argumento pertinente. Ele diz que vocês não podem agir assim, porque vocês experimentaram uma condição estrangeira. Vocês viveram no Egito como estrangeiros e vocês sofreram como tal.
vocês experimentaram que essa condição é errada, que explorar pelo fato de ser estrangeiro, agir com maltratos. Não façam isso, Israel, porque vocês vivenciaram isso na terra do Egito. Eles experimentaram sofrimentos quando estrangeiros na terra do Egito pela mão de Faraó. Mas isso, irmãos, não é comum somente no Egito. Isso era comum em toda cultura antiga. Então, era muito comum em outros povos os estrangeiros padecerem pelas mãos de tiranos e de um povo que se aproveitava de suas condições totalmente distintas em termos de que eles eram forasteiros. Mas, irmãos, Deus está dizendo aqui, e não só aqui, é impressionante. Se você fizer uma análise do Pentateuco, por exemplo, você vai ver Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Deus dizendo que o povo de Deus, o povo dele, não poderia proceder da mesma forma. Deus diz que eles deveriam ser acolhidos, amados, cuidados. Veja, por exemplo, Levítico, capítulo número 19. Veja comigo, rapidinho. Levítico 19, verso número 34. Levítico 19, verso de número 34. Tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Veja, irmãos, isso era muito mais do que humanitarismo. Era um sentimento que provém de uma profunda experiência pessoal da graça salvadora de Deus quando tinha uma condição semelhante. Deus também, irmãos, queria que viúvas e órfãos fossem cuidados, pois também estavam em desvantagem, não somente o forasteiro, mas órfãos e viúvas. E aqui, irmãos, é importante pensar, porque as viúvas, elas não somente sofriam com a perda dos seus maridos, dos amados, mas também, irmãos, muitas vezes isso significava a perda do sustento e era uma luta pela sobrevivência. Da mesma forma, irmãos, os órfãos, os filhos sem pais. Não havia ninguém, além de Deus, para protegê-los da injustiça. Assim, irmãos, o próprio Deus estava com isso, se fazia marido da viúva e pai dos órfãos a partir do cuidado do povo dele para com os tais. E assim, irmãos, Deus está ordenando não só cuidar do forasteiro, mas também ordena que o seu povo proteja e sustente órfãos e viúvas. E olha, irmãos, Deus está falando coisa séria. Porque caso desobedecessem, Deus ameaça puni-los quanto a isso. Veja, volte lá novamente e veja o verso 23 e o verso de número 24 do texto que nós lemos em Êxodo. Veja, se de algum modo os maltratarem e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e eu enviarei um saco de pipoca e eu matarei vocês à espada. Olhe, preste atenção. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos
ficarão órfãos. Irmãos, observe que o tom de Deus é um tom bem firme. Observe que o seu tom é um tom firme. E ele se mostra um Deus irado quando pessoas nessas condições estão sendo negligenciadas. E aqui, irmãos, Deus não vem falando tanto de retribuição. Durante o capítulo 21 e o capítulo 22, Deus está dizendo, eu vou retribuir do mesmo jeito. O que é que Deus está dizendo em resumo? Se vocês não cuidarem, eles clamarem a mim, eu vou responder, e vocês é que vão acabar virando viúvas e órfãos. E eu vou transformar vocês em viúvas e órfãos. Vou matar o marido de vocês, aí vai a mãe ficar sem marido, e o filho ficar sem pai. E eu vou transformar vocês assim. Deus está dizendo, eu vou retribuir a vocês. Ou vocês quanto a isso. Irmãos, isso mostra, mais uma vez, que afirmar, Deus está dizendo, seguir ao Senhor sem compaixão com os indefesos, e no caso, estrangeiros, viúvas e órfãos, é pura religiosidade. E Deus, ele tem uma promessa em Deuteronômio. Ele diz, faço justiça ao órfão e à viúva e amo o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Depois disso, ele mostra muitas vezes o seu cuidado. Irmãos, talvez não seja o nosso caso lidar com estrangeiros, o que é muito comum em outros lugares, como era comum em Israel. Mas é interessante que em alguns países é muito comum você lidar com essa situação. E é interessante, irmãos, que aqui no Brasil ainda que seja um fluxo menor, mas é possível que você lide algumas situações com pessoas desse tipo. Por exemplo, eu conheci um casal de venezuelanos que fugiu da Walt Disney da América do Sul e foram acolhidos por uma igreja presbiteriana. Eu vi e ouvi os relatos de viver num lugar comunista, socialista e os sofrimentos que eram. E eles chegaram em Recife e foram acolhidos por uma igreja presbiteriana. Então, estrangeiros, irmãos, que são acolhidos e que vêm numa condição triste e acolhidos pela igreja, eles não só recebem a oportunidade de conhecerem a Cristo como Salvador e Senhor, mas isso, além de ser um alcance em termos de evangelho, também na prática, irmãos, proporciona abrigo, sustento, conforto, alimento, socorro. E Deus está dizendo, isso deve ser feito, porque isso prova o amor de vocês por mim. Então, quando olhamos para eles, Deus está dizendo, não olhe para eles como estranhos. Olhem para eles como um solo fértil, para receber de vocês dádivas, bênçãos, cuidado, o evangelho, através de vocês. Mas talvez não seja o nosso caso, a nossa realidade, como é comum em outros países. Mas quando se trata de órfãos, viúvas, a coisa muda. Porque é muito mais comum uma igreja com órfãos e com viúvas. E Deus está dizendo que eles também ocupam um lugar especial, a devida atenção. Por isso que eles também têm direito ao nosso amor. É tão grande, irmãos, isso, a preocupação de Deus, que no Novo Testamento isso é endossado. O próprio Paulo chega a recomendar à igreja de Éfeso que ela deve cuidar das viúvas
e instrui a liderança quanto a isso. Paulo escreve a Timóteo no capítulo 5, verso 3, e diz que as viúvas devem ser assistidas. Então, se houver viúvas em nosso meio que não estão sendo devidamente cuidadas, Deus está olhando para nós com olhares que Ele está desaprovando essa atitude. Então, entendam, mas isso não é algo exclusivo da liderança. Embora Paulo esteja orientando Timóteo, a preocupação de Paulo é que a igreja tenha essa percepção. Porque muitas vezes, irmãos, nós olhamos para a verdade da Escritura e nós muitas vezes fragmentamos dizendo isso aqui é para a liderança, isso aqui é para o povo como um todo, mas essa ordenança, ela é para a igreja como um tal. E claro, irmãos, quando Paulo escreve ao líder, é que ele espera que o líder entenda isso, mas que também a igreja perceba essa questão. Então, irmãos, casados ou solteiros também devem entender a necessidade disso, principalmente com relação aos órfãos. Casados ou solteiros, homens e mulheres, devem fazer um esforço especial para iniciar amizades com meninos, com meninas que não têm pai ou que não têm mãe em casa, porque é assim que devemos viver conforme Deus ordena. Ele é pai de órfãos e juiz das viúvas, e ele quer que o seu povo entenda isso. É assim que temos agido, irmãos. Quantos desamparados e órfãos, viúvas, estão recebendo o nosso socorro, o nosso amor e a nossa companhia? Quantos? A gente tem dificuldade, irmãos, de trazer um lanche para uma comunhão da igreja. A gente tem dificuldade. Imagine socorrer viúva e se preocupar com o órfão. Mas veja que nós muitas vezes negligenciamos isso, mas o Senhor não. Esse é o problema. Esse é o problema. Nós muitas vezes não atentamos, porque, entendam, irmãos, quando falamos de comunhão dos santos, entendam, era por meio da comunhão dos santos que a igreja socorria órfãos e viúvas. Irmãos, pensem, vocês que são professores, que trabalham em alguma escola do Estado, uma melhorzinha, vamos dizer assim, porque hoje é educação e as escolas do país estão destruídas. Mas vamos pensar numa escola, pelo menos dentro da normalidade, que tem 3 refeições. Você imagine que a quantidade de alunos que são matriculados e a expectativa deles é justamente participar dessas refeições. Escutei inúmeros relatos já de crianças que vão à escola, eles não têm tanto preocupados com a educação. Eles querem simplesmente ter uma oportunidade de ter um alimento que muitas vezes não tem na mesa. É interessante que a igreja tinha esse princípio. A igreja, quando ela promovia um bem social, uma comunhão, ela pensava que, através daquilo, poderia, de alguma forma, socorrer alguém que não tem um alimento em casa. Lembre-se, irmãos, existem condições que nós não sabemos. Eu já lidei com casos de pessoas orgulhosas, claro, mas que sofriam, padeciam em suas necessidades e tinham vergonha de dizer que estavam padecendo. E que muitas vezes iam à igreja e uma sopa, um jantar, um comer, um lanche
eles se aproveitavam ali, não é como alguns policiais aqui que botam um prato desse tamanho, que tem, né, um salário gordo, enfim. Mas era alguém que quando botava um prato grande, era porque aquela seria a única refeição. E nós em casa, irmãos, comemos camarão, picanha, maminha, mas quando falamos da comunhão dos santos, nós somos mesquinhos. Quanto mais socorrer órfãos e viúvas, quanto mais socorrer viúvas, irmãos. Só que, o que esperar de Deus quando negligenciamos? O que nós esperamos? Deus se mostra irado com essa postura. Então, irmãos, é um assunto a ser levado a sério. Se alguém em nosso meio padece de necessidade, se uma viúva padece em nosso meio, se um órfão não tem recebido o nosso devido cuidado, Deus nos julgará. Deus nos julgará. Outro grupo de pessoas, irmãos, que merece a nossa compaixão, o Senhor vai falar dos pobres. Veja o verso 25 a 27. Preste atenção. Gosta de emprestar dinheiro? Lá vai. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com você, não trate com ele como um credor que impõe juros. Se você pegar o manto do seu próximo como penhor, devolva-o antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre, é a roupa do seu corpo, em que ele se deitaria. Quando ele clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Aqui, irmãos, você já deve ter notado, a lei está proibindo tirar vantagem do infortúnio de outro, como faria um agiota, né? Para ser mais específico, o que Deus está dizendo é, se vocês emprestarem dinheiro ao pobre, não cobrem juros, especialmente em situações, né, que se permite o dinheiro com juros, especialmente os estrangeiros. Deus está preocupado com os pobres. Deus, às vezes, autoriza dinheiro com juros, mas Ele proíbe juros ao pobre. Irmãos, semelhante Jesus parece ter permitido, Jesus em Mateus 25 parece que fala dessa condição, que há uma permissão a respeito disso, mas o que Deus está dizendo é, Deus não permite a possibilidade de você ganhar dinheiro em cima do pobre. E especialmente dentro da comunidade da fé. Porque Deus, irmãos, está querendo proteger o pobre e livrá-lo justamente de um fardo de dívida. Por isso, ele vai dizer o seguinte, veja aí Deuteronômio capítulo 23. Por gentileza, abra rapidinho. Veja o verso de número 19. Veja o que ele diz, 23 e 19. De um compatriota, veja como Deus quer proteger o seu povo. De um compatriota vocês não devem cobrar juros ao emprestarem dinheiro, comida ou qualquer coisa que se costuma emprestar com juros. Ou seja, irmãos, Deus está nos ensinando que às vezes pessoas entram em condições, acontecem situações em que as pessoas precisam de dinheiro. A vida é assim. Acontecem coisas na nossa vida que
pode mexer com aquele dinheiro guardado, pode nos desestruturar financeiramente, acontecer uma catástrofe e essas pessoas se tornarem pobres. E o que acontecia? Eles faziam um empréstimo e esse dinheiro vinha com juros. Eles tinham que pagar valores altos. E aqui Deus usa, por exemplo, que existe uma forma, por exemplo, de garantia com relação ao pagamento. Então, eles não só deviam grandes dinheiros devido a isso, mas eles também davam garantias. E a lei aqui, ela contempla, irmãos, um homem que só tem um manto. Só tem um manto. Uma vestimenta que os israelitas usavam por cima da roupa, um tipo de roupão grosso que era usado para que eles dormissem no chão. E nessa situação, irmãos, alguém chegava e dizia: eu vou lhe emprestar o dinheiro já vai sobrecarregado, mas eu quero uma garantia, eu quero que você me dê o manto. Ele só tem isso, ele só tem o manto, então me dê o manto. Irmãos, imagine, para quem deve, não tinha outra forma melhor de que ele tinha uma dívida, era tirá-lo o manto. Imagine, irmãos, toda noite, este homem tremendo de frio, porque estava devendo, e o seu manto ficou como garantia de pagamento. Mas, irmãos, veja a compaixão de Deus pelo pobre, que ele obriga o credor a devolver o manto ao cair da noite. Ele obriga que o manto seja devolvido para que o homem pobre tivesse uma noite de sono confortável. Em termos práticos, irmãos, o que Deus está ensinando é que quando alguém do seu povo caía no fundo do poço em tempos difíceis, Deus está dizendo: ele precisa da sua ajuda, ele precisa que você o ajude. E você, primeiro, se for emprestar dinheiro a ele, empreste sem juros. Porque Deus está mostrando, irmãos, uma preocupação com os pobres, principalmente entre o seu povo. E percebam, irmãos, como isso fica evidente no Novo Testamento. No livro de Atos registra que toda a igreja vendia seus bens e partilhava o dinheiro. Em vez de se ater à letra da lei, ele ensinou aos seus discípulos que deveriam demonstrar graça aos pobres e necessitados. Ele disse algo interessante. Abra em Lucas, capítulo número 6, verso número 34, o verso 35, a primeira parte, veja. No Novo Testamento, tá? Lucas, lá perto de Apocalipse. E se emprestarem, ou se emprestam, aqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, olha, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Veja, irmão, Jesus está dizendo que é bom emprestar dinheiro às pessoas, mas ele está dizendo ainda que é melhor você, em vez de emprestar, doar. Não só aos amigos, mas até aos inimigos. Eita! Que golpe, hein? Irmãos, muitas vezes nós pensamos que os pobres devem cuidar das suas próprias vidas. Até mesmo
cristãos que realmente ajudam os pobres podem ser duros por vezes, né? Mas Jesus nos chama para mostrarmos compaixão. Se alguém precisar de dinheiro, ainda que seja o nosso inimigo, ele é necessitado. Jesus diz, em vez de emprestar, dê. Claro, irmãos, Paulo, no capítulo 5 a Timóteo, ele dá uma orientação interessante, porque nós não podemos perder de vista que algumas pessoas querem pedir as coisas para alimentar vícios, como é o caso da viúva jovem, que estava sendo sustentada pela igreja e vivia na casa das irmãs fofocando, e Paulo diz, pode cortar a ajuda dela para ela arrumar um emprego, para ela arrumar o que fazer, para ela deixar de estar falando da vida dos outros. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus não está ensinando que não deve-se ter critérios, mas o que Jesus está nos mostrando é que nós somos chamados sempre que possível a abrir mão, a abrir o nosso bolso e abrir mão de juros, seja lá o que for, e se possível doar para assistir o nosso próximo. Quando pessoas precisam da nossa ajuda, somos chamados para abrir mão da quantia toda. Talvez, irmãos, alguém diga, mas isso pode não ser um método muito bom de conduzir as finanças. Mas Deus está dizendo que essa é uma forma de demonstrar o amor dele. E sabe o que é impressionante, irmãos? É que nós estamos tão presos ao materialismo que esse tema nos incomoda. Esse tema nos incomoda. A gente tem dificuldade de dizimar, que é para socorrer órfãos e viúvas. Imagine assistir o pobre. Se a gente fala de dízimo, tem gente que tem uma overdose, tem gente que tem psoríase, tem gente que tem problemas cardíacos. Imagine pegar o meu dinheiro e dar um inimigo, porque a gente é materialista. Lembro-me de Abraão, na confusão dos pastores, que ele disse, escolhe, se decidir à direita, eu fico à esquerda, se decidires à esquerda, eu fico com a direita. E aí nós discutimos isso aqui, porque Abraão poderia ter dito, o Senhor me deu a terra, desaparece, vai embora, isso aqui me pertence. E nós vimos que o pai da fé fez isso, porque Deus havia prometido que a terra era dele. Não importava se Ló ia para a direita ou para a esquerda, seja direita ou esquerda, um dia seria dele, porque Deus havia prometido isso. E é interessante, irmãos, porque esse texto, ele também tem algo a nos dizer, porque Jesus também faz promessas. Volte lá para o texto, o 35. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam bem e emprestem, sem esperar nada em troca, vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Jesus, irmãos, diz que precisamos demonstrar misericórdia às pessoas, porque é isso que Deus faz por elas. E mais, irmãos, Jesus está dizendo, é isso que eu tenho feito com vocês. É isso que Deus tem feito com vocês. Irmãos, essas leis, elas nos lembram o Evangelho, porque vem do mesmo Deus que enviou seu Filho como nosso Salvador. E aí pensem, irmãos, por causa da nossa materialidade e por vezes por causa de uma falta de compreensão do que a condição verdadeira, genuína que o Evangelho revela a respeito de nós mesmos. Nós, irmãos, por natureza,
nós somos estrangeiros neste mundo. Nós somos estrangeiros. Deus nos lembra disso, nós somos peregrinos. Mas antes, nós estávamos alienados de Deus por nossa rebelião. Nós éramos órfãos e viúvas. Nós não tínhamos o Pai Celeste como nosso Pai e não tínhamos a igreja como nossa mãe. Nós não tínhamos também um noivo. Nós também éramos viúvas. Nós éramos pobres. A Bíblia faz uma analogia para mostrar que a nossa vida pecaminosa era uma vida de empobrecimento. O pecado fez com que tivéssemos uma dívida impagável para com o nosso Senhor, por causa da avareza do nosso coração. Mas aí então, Deus nos amou. Cristo se fez homem, um ser humano verdadeiro, e pôs um fim na alienação. Todo aquele que crê agora tem uma família. Família de Deus. Não somos mais viúvas e viúvos, porque agora nós temos um noivo. Nós temos um marido. Não somos mais órfãos, porque agora nós temos um pai por meio de Cristo. Fomos adotados como filhos e filhas. E outra coisa, ninguém está devendo nada, porque Deus pagou tudo o que devíamos, enviando Jesus na cruz para morrer. Deu para entender porque Deus quer que você faça o mesmo? Deus está dizendo, agora trate os outros como eu tenho lhe tratado. Se formos fortes, devemos notar os fracos, e o nosso coração deve se abrir para eles, porque essa era a nossa condição espiritual. Pode não ser a nossa realidade física, mas essa era a nossa condição espiritual. Então, quem é o marginalizado? Quem está sozinho? Quem está desprotegido? Quem é pobre? Deus está dizendo, se vocês me pertencem, essas pessoas são responsabilidade de vocês. O que estamos, irmãos, fazendo para ajudá-los? O que estamos fazendo? E talvez, meu irmão, você seja um desses que está aqui hoje. Um fraco, um estrangeiro, talvez não, mas uma viúva, talvez um órfão, talvez um pobre. O que Deus está dizendo também é que Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Não devemos, irmãos, andar por aí exigindo ajuda de todos. Devemos clamar a Deus. Ele nos ouve quando oramos e Ele exige de nós o socorro. Paulo chega a dizer à igreja, se você roubava, não roube mais, trabalhe para que através do seu sustento você possa socorrer outros. Sabe por quê, irmãos? O que devemos uns aos outros é a compaixão que recebemos. O que devemos uns aos outros é a compaixão que recebemos. Deus exige isso de nós. Mas o que devemos a Deus? O que devemos entregar, irmãos, a Ele por toda a sua bondade e compaixão. Veja, irmãos, como o texto parece que ele está desconectado. Mas quando a gente começa a analisar o texto, a gente percebe como ele se conecta. O que a lei está exigindo também, irmãos, é a nossa total devoção a Deus. Não só a devida atenção para com o próximo, diante do que Deus fez por nós e faz, mas também Deus exige
plena e total devoção a Ele. Veja, a princípio, o verso de número 28, mais uma vez, do capítulo 22 de Êxodo. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Aqui, irmãos, a palavra que foi traduzida como blasfemar, ela não tem uma conotação de alguém que profere alguma coisa contra Deus, mas ela traz a ideia de alguém que tem Deus como seu Deus e não leva Deus a sério. Significa, irmãos, que é alguém que confessa ter a Deus, mas ele não dá a devida honra, ele não se volta para Deus conforme sua majestade. E nós sabemos bem que isso é uma violação do terceiro mandamento. Então Deus está dizendo que nesse relacionamento com Ele, certo? A pessoa deve honrá-lo como verdadeiramente deve ser honrado. Ele deve ter a devida honra e não deve ser levado na brincadeira. Isso, irmãos, ele faz um relacionamento íntimo com outro pecado, que é a violação do quinto mandamento. Quando ele diz que não se pode amaldiçoar o príncipe do povo de Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Claro, irmãos, Deus está aqui protegendo Israel, tentando orientar a Israel em um pecado comum que Israel já vinha cometendo e que ele voltará a cometer, que é de alguma forma ir contra a autoridade constituída por Deus, que era Moisés. O que Deus está dizendo é uma das obrigações que vocês têm, ou algumas obrigações que vocês têm. Primeiro, honrem o meu nome. Segundo, não se voltem contra aqueles que eu levanto como líderes de vocês. Irmãos, observe a preocupação de Deus com essas questões. Principalmente quando se fala de liderança, observe que falar contra a liderança, agir contra a liderança, Deus vê como uma ação contra o próprio Deus. Nós temos estudado aqui, irmãos, que uma liderança bíblica constituída por Deus é a representação do governo de Cristo. E nós muitas vezes, irmãos, não só falamos contra, mas nós não nos submetemos àqueles que Cristo, que Deus constituiu para governar o seu povo. Deus não está dizendo, isso é uma má educação. Ele está dizendo, isso é uma ofensa à minha autoridade. O que Deus está dizendo não é que nós devemos honrar os nossos líderes porque eles sempre estão certos, mas porque eles foram dados por Deus para governar o seu povo. Ou seja, irmãos, Deus está dizendo, eu quero que o meu nome seja devidamente honrado e a autoridade constituída por mim seja devidamente respeitada. É interessante, irmãos, que eu nunca tinha parado para analisar, e existiu um episódio em Atos capítulo 23, em que um sacerdote se levanta contra Paulo, e Paulo vai e diz assim, Deus vai ferir-te, pedra branqueada. E aí alguém vai e diz a Paulo, ele é um sacerdote, ele é um pastor de Israel. E aí o apóstolo Paulo vai e diz assim, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito,
Aí Paulo cita esse texto. Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Em dias, irmãos, onde a ideia de autoridade tem sido diluída por causa dessa mentalidade moderna, Deus diz, isso não pode ser com o meu povo. Meu povo deve respeitar a autoridade constituída por mim, deve honrá-la. Mas o que mais devemos a Deus? Só isso? Só honrar o nome dele devidamente? Somente honrar a liderança constituída por ele? Veja o verso 29. Não demorem em trazer ofertas do melhor das suas colheitas e das suas vinhas. Note, irmãos, o que Deus está dizendo aqui é, segundo a lei, o povo dele era obrigado a dar a Deus as primícias e o melhor dos cereais e das uvas. Tudo o melhor deveria ser dado a Deus. Irmãos, esse princípio mostra que tudo o que temos pertence a Deus. E Deus está dizendo que a maneira correta de reconhecermos isso é devolver a Ele nosso melhor. Sabe por quê, irmãos? O segundo melhor nunca é bom o bastante para Deus. Deus não quer o segundo melhor. Ele quer as primícias. Quanto devemos dar para a sua obra? Quanto? Deixa eu só dizer uma coisa aqui, irmãos. Vocês sabiam que o mês passado nós só pagamos as contas porque tiramos dinheiro da aplicação? Porque não tinha dinheiro para pagar as coisas. Por quê? Por quê? O Senhor está dizendo, eu quero o melhor, o primeiro, as primícias. É como se ele dissesse assim, dê o máximo que puder e muito mais do que o máximo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você dá o que tem, o melhor, ou o que sobra? O resto. O puritano Metteohen, ele diz assim, e muito mais razões temos nós para darmos a Deus, a nós mesmos, e tudo o que temos. Porque Ele nos deu tudo. Aí ele diz, mas Ele nos deu o seu próprio Filho, e entregou por todos nós. O Senhor diz não somente isso, devemos a Deus também a nossa família e nossos rebanhos. Veja lá, 29 ainda, continua, e o verso 30, vê. Entregue-me o primogênito dos seus filhos, faça o mesmo com as suas vacas, com as suas ovelhas. Deixe que a cria fique 7 dias com a mãe, mas no 8º dia você a entregará para mim. Irmão, Deus já tinha dito a Israel que queria que os seus primogênitos fossem dedicados ao Senhor. Lembra do episódio, né? Quando o Senhor fez o pacto com Israel, dizendo que o primogênito era dele. Porque, irmãos, o primogênito, entendam, ele
pela ordem, ele seria aquele que herdaria tudo. Então, quando Deus está pedindo o primogênito, Ele está pedindo tudo. A sacada de Deus, a ironia de Deus é interessante. O primogênito herda tudo, ele é o mais velho, então ele é meu. Eu quero ele dedicado a mim. Deus aqui está voltando a mostrar isso, e Deus mostrou a Israel em Êxodo 13, porque quando Israel dedicava o primogênito, Israel estava dizendo que toda a família pertencia a Deus. Mas aqui ele está dizendo: teus bois me pertencem, tuas ovelhas também me pertencem, tuas vacas me pertencem, então também eu quero o primogênito delas. Entende agora o significado por que o primogênito? Porque quando você dedica o primeiro, significa que você está dizendo que o todo também pertence a Deus. Irmãos, o que Deus está dizendo é que Ele é tudo, é dono de tudo por direito. Por isso, toda a nossa propriedade é, na verdade, propriedade dEle. E talvez, irmãos, pensamos que aquilo que possuímos é nosso, que nossos filhos são nossos, que os nossos bens são nossos, que tudo é nosso. Mas o que Deus está ensinando ao seu povo é que Ele está exigindo uma parte, e o melhor dessa parte, porque o que nós temos está emprestado, então a melhor parte deve ser dele. Notem, o balanço do texto, ele fala dos juros, ele fala do outro que empresta, do outro que dá, que deve dar, e Deus aqui está dizendo: eu preciso que você me dê o melhor, porque sou eu que tenho dado tudo a você. Então ele nos dá, e ele diz: reconheça isso, devolvendo o melhor. Eu quero o primeiro, as primícias, o melhor de tudo. E assim você vai reconhecer que de fato tudo pertence a mim. Por isso, irmãos, dízimo não é pedido de bênção, é ações de graças. Dízimo não é um mendigo que pede, é um santo que reconhece a bondade de Deus. Dízimo não é uma barganha, é reconhecer que Deus tem sustentado. Volto a perguntar, irmãos, aos não dizimistas daqui, que aqui não tem, só tem lá em Pernambuco, né, irmãos? Só tem lá, né? Aqui não tem, não. Você tem dado as suas primícias, o melhor. Nós estamos falando, irmãos, de situações que nos envolvem, às vezes temos uma dificuldade, mas é visto, claro, que temos um comprometimento. Estamos falando daqueles, que o dízimo dele é feito piolho de cobra, quem vê morre. Ele é cheio de moral na igreja. A liderança, o presbítero tal, tem que ler mais, tem que estudar mais, tem que mudar a liderança, ar-condicionado, era para é cheio de crítica, né? Dízimo dele, quando você vê no relatório, o coração chega a palpita. Veja o que Deus está dizendo, irmãos. Não é só socorrer o outro, não. E aqui vale, irmão, salientar uma coisa, porque tem uma ideia aí, por exemplo, que, pastor, eu não dizimo porque o meu dízimo eu utilizo para socorrer os outros. Oh, que piedade
ímpia. Você viu o que o texto diz? Você viu? O texto diz, você vai socorrer os outros, mas você também vai devolver as primícias ao Senhor. Ele não diz, você socorreu o forasteiro, a viúva, o necessitado, então você já dizimou. O Senhor está dizendo, neca kipitibiriba. Nada disso, Doquinha, coxinha. Devolva as primícias, porque me pertencem. Deu para entender, irmãos? Eu não tenho somente uma obrigação para com o próximo, eu tenho obrigações também para com Deus. Caminhando então para o final, irmãos, o último regulamento parece o mais estranho. Veja o verso 31. Vocês serão homens consagrados a mim, portanto não comam carne de animais dilacerados no campo, joguem essa carne aos cães. Irmãos, para colocar isso em termos contemporâneos, o que está dizendo é que não comam carne de animal atropelado. Por que não? Porque essa é uma questão de saúde pública, de higiene pessoal? Não, irmãos, era uma questão de pureza espiritual. Deus estava ensinando ao seu povo como era importante separar-se daquilo que era pecaminoso. E por isso Deus fazia distinção entre alguns animais impuros e puros. Então, o que Deus está dizendo é que um cadáver em campo aberto é um animal impuro, porque ele foi dilacerado por predadores e cerimonialmente ele se tornava impuro. E essa restrição, irmãos, não vale unicamente para sacerdotes, mas para todo o povo. Ou seja, irmãos, diante de tudo que Deus está dizendo, ele fecha dizendo o seguinte: eu quero que vocês sejam santos, não se contaminem com nada. Deus está dizendo, socorra os desamparados, honre o meu nome, se submeta, honre a liderança constituída, ofereça as primícias, o melhor do que você tem, e não se contamine com as impurezas. E assim ele fecha, irmãos. Ou seja, santidade também faz parte deste relacionamento com Deus. E é isto, irmãos, que Deus quer de nós, uma santidade abrangente. Fomos separados para servir a Deus, Deus quer que sejamos como Ele, para que toda a nossa vida seja impregnada com seu caráter. Vimos nossa vida sexual, então o que fazemos com o nosso corpo, Deus está preocupado. A maneira como cuidamos dos necessitados, Deus está preocupado. A maneira como nós religiosamente vivemos, particularmente, Deus está preocupado. Deus está preocupado com a forma como nós lidamos com o nosso dinheiro. Em todas essas coisas, grandes e pequenas, Deus está chamando para a santidade, porque servimos a um Deus santo. Volto a citar Pedro, irmãos. A Escritura diz: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E aí então, irmãos, agora está sobre os nossos ombros a responsabilidade de olharmos pelas palavras do Senhor, olharmos para as palavras do Senhor e tratarmos de forma leviana, ou entendermos que aqui é a expressão da vontade de Deus e nós devemos nos submeter. Lembre-se,
Deus tem duras ameaças para com aqueles que se rebelam. Que o Senhor nos ajude. Amém. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de ouvirmos mais a respeito de Tua vontade. Nos livra, Senhor, de todos os pecados que aqui foram denunciados, para que, sim, Senhor, de fato, venhamos responder ao Teu chamado, à Tua lei, Senhor. Obrigado. Obrigado por nos ensinar como nós lidamos com coisas que muitas vezes nós negligenciamos. E que toda a nossa vida, Senhor, de fato te glorifique. Que assim seja, ó Deus, em nome de Cristo. Amém.